E hoje o que mais são perseguidos são a família, principalmente os filhos, né? São muito perseguidos. A gente temos 2 que estão lá em Sorriso, que não estão viajando com a gente porque eles estão trabalhando, Stephanie e Pedro. Stephanie com 18, Pedro Henrique com 17, que faz 18 anos agora em abril do ano que vem. Stephanie faz 19 agora em novembro. E sexta-feira agora dessa semana, igreja, eu estou sendo vovô pela segunda vez. Minha neta Maria vai nascer, sexta-feira já está marcado. Nós vamos para lá, para Barra do Garça, que ela mora ali na região entre Barra do Garça, com Fresa. E a gente vamos estar indo quinta-feira, né, amor? Quinta-feira, eu e a vovó Coruja. Vamos estar indo para lá, para Corujá, e ver a neta nascer. Eu estou torcendo para que eu possa assistir o parto, né? Só que eu sou meio amedrontado, não posso ver sangue, sou muito mole e acabo desmaiando. Já pensou? O bispo lá dentro da maternidade lá, vê o parto, acaba desmaiando na hora que vai ver a bebê nascer. Misericórdia. Mas minha esposa vai estar lá junto com a minha filha, Maria Sabrina, mais meu genro, Geis, né? E a outra netinha de 2 anos, que é a Maitê Floriza, que vai estar lá também, no hotelzinho do local lá, bagunçando lá. Vão estar toda a família lá, em prontidão lá, sexta-feira lá, para ver a netinha Maria nascer, que vai ser benção. Eu creio que a igreja vai estar orando. Peço que vocês orem, viu? Amém? Que vocês intercedam para que a minha filha venha ter um parto abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Eu estava perguntando a Deus, culto da família, me direciona uma palavra. E esta palavra veio ao meu coração, uma palavra muito desafiadora de ministrar. Mas essa palavra, ela vai dar muitos conteúdos aonde que Deus vai me levando na palavra, acerca de Moisés, acerca de José, acerca de Davi e outros demais que foram filhos nascidos e perseguidos dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada. Mas foram grandes homens de Deus, e suas mães também, grandes mulheres de Deus também. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: o nome da família de Levi tomou por mulher uma descendente de Levi. Quando ela engravidou e teve um filho, ao ver que se tratava de um filho vistoso, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo mais acobertá-lo, pegou uma cesta de papiro, cobriu com argila e alcatrão, incrível isso aqui, essa palavra, deitou nela o filho e colocou-a entre os juncos da margem do rio. Sua irmã ficou a certa distância para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao rio para banhar-se, enquanto suas acompanhantes andavam pela margem do rio, observando a cesta entre os juncos. Ela mandou a escrava pegá-la. Abriu-a e olhou em seu interior. Deus abençoe. E ali diante dela estava um bebê do sexo masculino chorando. Movida de compaixão, ela disse: este deve ser um dos filhos dos hebreus. Nesse momento, a irmã do menino disse à filha de Faraó: você deseja que eu vá procurar uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para você? A filha de Faraó respondeu: sim, vá.
Por isso a garota foi e chamou a própria mãe do bebê. A filha de Faraó lhe disse: leve esse menino embora e amamente por mim, e eu pagarei a você por isso. Em seguida a mulher pegou o filho e o amamentou. Quando o filho cresceu um pouco, ela o levou para a filha de Faraó, que começou a criá-lo como próprio filho. E ela lhe deu o nome de Moshe, que é Moisés, que no hebraico é traduzido, tirado das águas. Amém? Queridos, nada mais sabemos que esta palavra, ela vem nos trazer um ensino muito forte, e muito conhecedor e muito desafiador. A Bíblia vai falar da história de um homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés, ele foi na Bíblia o autor principal deste livro, mas Moisés vem trazendo uma história que, quando o povo ele se distanciou de um certo lugar e foi parar nas margens, próximo ao Egito. Ali você pode observar acerca da história de Moisés, filho de Joquebede e filho de Arã. E essa história que a gente acaba de ler, você pode observar que os hebreus se espalham dentro da província de Faraó, e muitos meninos nascem de uma proporção muito forte, muito grande, e isso desentrata o coração do rei do Egito, e por isso ele manda assassinar e matar todos os filhos homens, matar a todos. Mas Moisés, ele é escondido depois do seu nascimento. No meio dessa guerra, no meio desta peleja, ele veio a ser tirado da sua mãe. Sua mãe, muito preocupada, ela pega o teu filho e começa a ter uma ideia: se tão somente eu colocar ele nas águas do rio Nilo, certamente ele vai ser achado por misericórdia e ser criado por alguém dentro do palácio do próprio faraó Ramsés II. A Bíblia vai dizer que ela pega o papiro, porque papiro na época era um material aonde que você achatava, secava para poder fazer as escrituras da Torá, da Bíblia. Qualquer tipo de escritura é feito através do papiro criado pelos próprios hebreus, porque é o único aprimoramento que tem durabilidade e aguenta a umidade até da água, até dos tempos. Ela pega esse papiro, ela pega vários materiais de argila, alcatrão, que aquilo ali me chama muita atenção, que na Bíblia está escrito no original hebraico, e ela pega, entua aquilo e firma e faz um cesto, depois cobre e coloca o menino lá dentro. Quando ela cobre o menino, ela pega o menino, coloca à margem do rio e empurra em direção aonde que as filhas de Faraó, as serviçais de Faraó, sempre acostumavam a se banhar naquele mesmo horário. E ela indagou a Deus, pedindo ao grande Deus Adonai, o grande Deus Yahvé, e Hashem, ele pega o menino, empurra o menino sobre o vento da água, e o menino segue em direção para aquele ambiente aonde que se encontrava a filha de Faraó. E quando as amas da filha de Faraó observa a situação, a irmã observa de longe,
e vai acompanhando a margem do rio correndo até chegar no ambiente. E ela vê que o menino para numa distância e começa a chorar e chama a atenção. E a filha de Faraó fala com uma delas: vai lá ver o que é, o que se trata. E ela vai, se aproxima de uma margem, aonde que ela consegue alcançar, puxa com uma mão, e quando ela avista, ela fala: é uma criança. E quando ela pega essa criança e traz até a margem do rio, ela fala: é um dos filhos dos hebreus, e é uma criança do sexo masculino. O que deveremos fazer, minha senhora? Devemos matá-lo, entregá-lo? Ou o que devemos fazer? Naquele momento, ela fala com a filha de Faraó, e automaticamente o coração dela se enche de íntima compaixão. Observe bem a Bíblia. Esta palavra fala que ela enche o coração de íntima compaixão pela criança, e ela fala: não vamos matá-lo. O que devemos fazer? A menina se apresenta: minha senhora, me dê licença, eu posso chamar alguém da aldeia dos hebreus, talvez uma mãe que foi perdido, seu filho foi matado e está ainda dando leite, uma estratégia que ela criou. E ela chama aquela mulher que é a própria mãe da criança, e a própria mãe, ela passa a amamentar a criança. Deus, ele tem promessa, porque ele queria usar de uma estratégia para que Moisés entrasse dentro do Egito de uma forma tão diferente que eu e você não imaginava. Mas como ele podia nascer lá dentro, outra hora sendo resgatado, sendo escondido dentro de algum poço, algum outro lugar, ou não sei, de uma forma, mas Deus escolheu desta forma, porque o nome Moisés é arrancado, é tirado das águas, mas traduzido no papiro, envolvido pela palavra da Torá. Se você observa, o papiro significa a palavra, os 5 primeiros livros a qual Moisés vai escrever futuramente, e muitas pessoas não têm entendido isso. Então, a palavra de Deus em volta a Moisés, ela segura, ela protege, ela leva Moisés até a filha de Faraó. Então, a filha de Faraó ouve a menina, manda buscar a ama de leite, e essa mulher, que é a própria mãe de Moisés, passa a amamentá-lo. Mas ela falou: quando o menino tomar uma altura de crescimento, traga-me de volta, que eu voltarei a criá-lo dentro do palácio de Faraó, Ramsés II. O menino cresce sobre as orientações da filha de Faraó. A filha de Faraó vai até o teu pai, apresenta o menino e dá um nome para ele. E automaticamente ela fala: pai, é o menino que veio apresentado e tirado das águas. Outra hora, eles adoravam Deus pagão e não conhecia o Deus de Israel, que aonde o menino foi de promessa nascida, de uma origem hebreia, outra hora envolvido de um papiro feito para poder escrever a palavra sagrada de Deus, que é a Torá, que é os 5 primeiros livros. Moisés, ele vai ser levado até o palácio. Quando Moisés é levado ao palácio, Moisés cresce junto ao filho de Faraó. E quando Moisés cresce junto com o filho de Faraó, Moisés já sabia que ele era de uma origem hebreia, mas ele estava sendo criado pelo Egito, aprendendo as coisas do Egito, se envolvendo com as coisas do Egito. Moisés não passa a ser mais um menino hebreu, outra hora de um acampamento, outra hora um menino abandonado do rio, não. Ele passa a ser o segundo homem, ou o terceiro homem do Egito, próximo ao rei do Egito, que titulado que ele era como Deus da terra, o Deus do Egito, se titulava. Mas dentro de Moisés há uma promessa do Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e Criador da terra.
Deus tem uma promessa na vida de Moisés, sabendo ele que vendo que o povo hebreu se tornará escravo do Egito, era açoitado dia e noite, madrugada, não podia descansar um minuto, troca de turno, para poder construir o reinado do rei Faraó, o rei Ramsés. E quando eu observo esta palavra, eu vejo essa escritura de uma forma tão transcendental, tão espiritual, porque eu vejo uma promessa, porque tudo o que acontece na nossa vida é uma promessa. Talvez a gente até cresce, não cresce nem até dentro do nosso próprio lar. Talvez a gente nem cresce, nem do berço da nossa própria família, que qual veio do ventre. Outra hora, a gente cresce criado até pela uma avó, até criado pelo um avô, até criado pela uma tia, até criado pelo um tio. Mas outra hora você veio de um berço cristão, um berço de um homem e uma mulher de Deus, que outra hora não pôde te criar. Outra hora a gente cresce, desenvolve, e Deus tem uma promessa na vida de cada uma pessoa. Davi, na Bíblia, a qual eu preguei agora passado, que todos ouviram a história de Davi, que eu titulei como um dos carregadores de queijo para o grande rei de Israel. Davi não era filho do casamento atual de Jessé, não. Davi, ele era um filho bastardo. Davi era um filho aonde que ele não tinha as possibilidade nenhuma dos seus irmãos e nem da tua casa. Moisés, ele era diferente. Só que Moisés, ele não foi criado na humildade da escravidão, não. Moisés, ele foi entregue ao rio Nilo, envolvido pelo papiro, que significa os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é a Torá, levado até a filha de Faraó, tomado do rio e colocado dentro de um palácio para poder viver como príncipe, e outra hora como futuro rei do Egito. Ora, Deus observa, ele vê que ele não quer que Moisés se torne o rei do Egito futuramente. Outra hora, sendo preparado, Moisés era preparado para a guerra, Moisés era preparado para a luta. Moisés tinha os melhores ensinamentos da época, os melhores professores. Moisés tinha os melhores médicos ao seu serviço. Moisés tinha as melhores amas, os melhores eunucos para o servir. Moisés tinha a melhor comida, a melhor bebida, a melhor veste da época. Moisés tinha o melhor cavalo para poder andar. Moisés tinha a melhor carruagem para poder andar. Enquanto o povo dele estava debaixo do sol escaldante, outra hora debaixo de escravidão, outra hora sendo açoitado, sendo machucado, sendo ferido. Quando o tempo passou, a amizade entre o irmão, outra hora de criação, era próximo, era junto, e o amor de Faraó pelo menino se tornou muito forte, muito grande. E ele observou e viu, talvez Moisés será o futuro rei do Egito. Para Moisés ser futuro rei do Egito, ele tinha que adorar deuses pagãos. Outra hora, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus das águas, o Deus do deserto, e outra hora vários deuses que ali tinha. Então, ele, observado pelo grande Deus Yahvé, Deus ele fala: esse menino tem a minha promessa. Outra hora, Faraó também tem uma promessa para a vida de Moisés. Quando eu e você nascemos do ventre da nossa mãe, o mundo também tem promessa para a nossa vida. Outra hora, os deuses pagãos do mundo têm promessa sobre a nossa vida. Outra hora, o mundo quer nos fazer de escravo. Outra hora, o mundo quer nos tornar também, de outra hora, adoradores de pagão. Outra hora, adorar deuses, deuses de estátua. Outra hora, várias formas e meios.
Mas nós também, desde o ventre da nossa mãe, nós temos a promessa do Deus Altíssimo, o livramento do Deus Altíssimo, uma promessa que outra hora Deus pode fazer para você resgatar até o teu ente querido. Outra hora Deus quer usar pela esta promessa também para você salvar a tua família. Outra hora a tua família está perdida. Outra hora a tua família está na escravidão. Outra hora a tua família está na idolatria. Outra hora a tua família está perdida. E a única pessoa que Deus levantou desde o ventre da mãe somos eu e somos você. Outra hora nós nem entendemos isso. Moisés também não entendia. Muitas pessoas se aproximavam de Moisés, muitas pessoas se aproximavam tentando dizer para ele qual era o verdadeiro paradeiro, a verdadeira história dele. Só que no coração, no sangue, na veia de Moisés, ardia o sangue dos hebreus, ardia dentro do coração dele o sangue da família dele. Quando Moisés está andando a cavalo, e Moisés está passeando, Moisés ele vê uma cena, Moisés observa essa cena vê um homem sendo açoitado praticamente até a morte. Quando Moisés observa aquela situação, o sangue de Moisés ferve, sem ele entender o porquê e o motivo. Ele desce do cavalo, ele toma da mão do homem o chicote, outra hora o pedaço de madeira, que açoitava aquela pessoa. Moisés ele fala para ele: não faça isso, e houve uma luta corporal naquele momento. Moisés, com suas técnicas de príncipe, de rei, ele consegue domar aquele homem escorrega, cai, bate a cabeça numa pedra e automaticamente ele morre. E a lei do Egito, não importa quem é, se é príncipe, se é rei, se é general, não importa quem seja, matar alguém da sua própria nação, matar alguém da sua própria província, era escravidão, ou até a morte, ou a prisão perpétua. Quando aquilo aconteceu, pessoas que respeitavam, tinham carinho por Moisés, automaticamente falou: Moisés, o homem está morto, e o senhor vai ser preso, é melhor o senhor fugir para o deserto, arrumar um lugar, não sei aonde, fugir daqui. Moisés ganha uma capa, e essa capa, querido, é a capa de um hebreu fornece a capa para Moisés. Moisés ainda está com a sua armadura, Moisés está com a sua sandália, Moisés está com a sua cinturão, Moisés está com a sua espada, Moisés está com todos os apetrechos que ele usará dentro do Egito. Ele foge e vai para uma terra chamada terra de Midian. Quando ele encontra essas terras, ele vê umas mulheres pastoras de ovelhas, e essas mulheres pastoras de ovelhas são afrontadas por homens. E quando Moisés vê aquelas mulheres afrontadas por homens, Moisés ele se adianta e defende aquelas pastoras, e ganha aquela guerra, expulsa aqueles homens, e deixa aquelas mulheres livres. Então aquelas mulheres vê quem é aquele homem forasteiro, outra hora distanciado, outra hora de uma terra longínqua, e outra hora ela vê que ele é alguém do Egito pelas suas vestes. Nós somos conhecidos até por aquilo que vestimos, outra hora por aquilo que calçamos, outra hora por aquilo que falamos, outra hora pela forma que se comportamos. Mas a nossa fragilidade espiritual tem uma sensibilidade que todo mundo conhece. É que você se torna um cidadão de Deus, um cidadão do céu, um cidadão que tem ternura e amor no coração de defender o teu próximo, de não ver alguém outra hora apontando, outra hora apedrejando, outra hora perseguindo, e você se levanta para defender esta pessoa, porque dentro de você há um Deus todo-poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra. Aí que começa a história de Moisés. Moisés começa uma história diferente agora. Moisés,
ele foi, sendo uma criança, envolvido por um papiro, lançado dentro do rio, pego pela filha de Faraó, crescido dentro de um palácio, tendo tudo do bom e do melhor. Mas Moisés já sai de dentro do Egito como um assassino, outra hora como um homem mau, terrível, e outra hora o próprio rei do Egito fala: eu quero a vida de Moisés, eu quero que Moisés se apresenta para mim. Outra hora as pessoas veem e falam: ele era um hebreu. Outra hora começa a amaldiçoar Moisés pelos próprios deuses dele, para ver se Moisés aparece, para ver se eles conseguem saber a notícia e o paradeiro de Moisés. Só que Moisés casa com uma das moças, Moisés se envolve com uma das moças, Moisés toma uma atitude diferente. Ele tem que largar aquilo que ele tem do Egito, que está sobre as vestes dele, trocar e se tornar pastor de ovelhas. É diferente de ser um príncipe, comer dentro de um palácio, outra hora pedir para um serviçal matar uma ovelha ou um carneiro, outra hora servir um grande banquete para ele. Não, Moisés agora está pastoreando ovelha. Ele tem que tirar a espada, ele tem que largar a couraça, ele tem que tirar tudo que ele carrega do Egito. Quando Moisés ele se desenvolve o teu tempo de vida, Deus outra hora aparecerá para Moisés. Moisés estava pastoreando, Moisés estava caminhando, Moisés estava indo a um local de monte. Quando Deus aparece para Moisés, Deus logo fala para ele: Moisés, arranque a sandália que está nos teus pés, porque a terra que agora tu pisa é uma terra santa, é uma terra minha, é uma terra do meu convívio, do convívio do meu povo, que se tornará o teu povo. Ele cai de joelho dobrado no chão, ele vê um arbusto que queima como fogo, mas não se consome, e ele vê uma voz falando com ele, e ele já sabia, porque a história já tinha contado, ele já sabia de quem ele tinha nascido, ele já sabia a origem da onde que ele veio, mas ele não conhecia pessoalmente o Deus de Abraão, os Deus de Isaac. Ele passou a conhecer naquele exato momento. Então Deus se apresenta para ele e fala: Moisés, você vai ter que retornar para o Egito, você vai ter que pedir para que Faraó liberte o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo escravizado, o meu povo está morto espiritualmente, o meu povo não pode me adorar naquele ambiente, naquele lugar, no meio daqueles deuses, junto com aquele homem que se titula Deus na terra, que ele é Ramsés II. Sim, outra hora, Deus ele fala com Moisés, e ele se apresenta a Deus e fala: Senhor, eu sou um homem gago, não consigo falar mais, me tornei um homem simples, um simples pastor de ovelhas. Será que outra hora Faraó vai saber quem eu sou, e ele vai me repreender, e outra hora vai tentar contra a minha vida? Moisés, você não me entendeu, Moisés, você não está entendendo, Moisés. Desde a tua infância, desde o teu nascimento, muitas crianças desceram uma cova, muitas crianças morreram, mas você foi livrado para um propósito, para poder livrar o meu povo. Você foi envolvido no papiro que é escrito a minha palavra, porque a minha palavra te protegia, a minha palavra te guardava, desde a tua infância, desde o teu nascimento, a palavra do Senhor tem te guardado, a tua casa e a tua família. Se você entendeu, querido, que Deus está falando contigo, levanta a tua mão para o céu, que Deus está escolhendo como o novo resgatador de Itaberaí, de Goiás. Deus vai te usar nesta terra para resgatar aquele que estão perdido e escravo. Alaia súbia, nesse lugar o Senhor escolheu você desde o ventre da tua mãe. Então recebe esta palavra, que o Senhor está te levantando no novo tempo, para você ser o novo Moisés nessa terra de Itaberaí. Então dá glória a Deus e aleluia.
E esta mesma palavra me chama a atenção de outra história. A história de um menino chamado José. José cresceu, filho de um homem sonhador, Jacó. José, ele era um menino que o próprio Jacó amava de uma forma especial. E ele é presenteado. Ele é levantado como um príncipe dentro da tua família. Jacó, ele vem passar a sonhar. E quando Jacó sonha, e quando Jacó começa a sonhar, ele apresenta o sonho na mesa junto com teu pai e a tua mãe e os teus irmãos. E quando ele apresenta o sonho ao seu pai, à sua mãe e seus irmãos, eles passam a ter entender o sonho. Mas quando ele passa a entender o sonho, eles passam a entender o sonho, ao mesmo tempo eles passam a caçoar e rir de José. E fala: como? Você será o nosso governador? Você se apoderará sobre nós, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa e sobre a nossa família? Não tem como, você não tem como e não tem possibilidade nenhuma. Então, naquele momento, os irmãos de José, eles começam a tramar com medo. Talvez José vai crescer mais. José já ganhou uma túnica vermelha de várias cores, linda. Nós nunca ganhamos uma túnica dessa. O nosso pai dá o melhor presente para ele, sempre come o melhor pão, a melhor comida, e outra hora sempre fresquinha, acaba de cozir o pão, e José está ali comendo, acaba de tirar o leite, e José está ali bebendo, acaba de amassar a uva, e José está ali bebendo. José está sempre perto, o pai está sempre adornando ele, presenteando ele, fazendo dele como se fosse um príncipe, enquanto nós estamos aqui pastoreando no sol quente, José na sombra fresca. Vamos se levantar contra ele e vamos matar ele, outra hora vender, outra hora jogar ele para longe. Então os irmãos dele passam a tramar contra ele, leva ele junto para poder pastorear, uma distância muito longe, mais ou menos uns 20 quilômetros, de 15 a 20 quilômetros de distância. E lá tinha um poço, a qual que todo mundo conhece, o poço cavado, aonde que tinha a possibilidade dele se livrar de José naquele ambiente. Só que eles tentaram de tudo, tentaram de várias formas, meio assustar, outra hora deixar José perdido, mas José sempre estava achando eles. Talvez eles deixaram José no local, chegou lá, José acordou, levantou, correu, seguiu o rastro e achou os irmãos. Mas eu creio que os irmãos olhou e falou desta forma: mas não é possível, ele ainda consegue nos achar, ele ainda consegue estar bem no nosso meio. Não tem forma, não tem meio, não tem possibilidade nenhuma. O que vamos tramar agora contra ele? Eu creio que ele se reúne e fala: vamos jogá-lo dentro de um poço. Dentro do poço não tem possibilidade dele poder sair de lá. Talvez os escorpião vai picá-lo, talvez os bichos peçonhentos vai picá-lo, talvez ele vai morrer de frio, e ali dentro ele vai ficar, e a gente vamos embora. Quando eles pegaram e falaram com José, José se aproximou com inocência, olhe para o poço, e de repente eles empurram José. José cai dentro do poço, se rala, se machuca, cai naquele lugar meio seco, árido, molhado e úmido. E ali ele pergunta: pare de brincadeira, o que vocês estão fazendo? E eles começam a rir. Quando José pensa em ver aquele sonho, outra hora sentado na mesa com teu pai, com a tua mãe, ele olha para cima e vê os irmãos dele, outra hora, em vez de estar falando alguma palavra de consolo, vou te tirar daí, foi sem querer um esbarrão. Não, ele vê gargalhada, ele vê: acabamos com o sonho dele, acabamos com o projeto dele, ele não será nada sobre a nossa vida, acabamos com o sonho de José. Agora eu quero ver se ele vai ter agora uma túnica, agora vamos ver se ele vai ganhar mais presente de papai, agora vamos ver se ele vai ser aquele menino mimado dentro de casa, que outra hora papai tanto gosta dele. Não, a partir daquele momento as vestes, a túnica colorida de José já ganha um rasgado,
outra hora uma ferida, uma marca de sangue, outra hora começa a manchar o sonho, o presente, outra hora aquilo que José, ele tinha de valor e lembrança do papai dele. Mas, naquele momento, os irmãos dele começam a pensar: o que nós vamos fazer? Nós não temos nada para poder levar, nós não temos nada para poder mostrar para o nosso pai, para poder chegar e falar acerca do que aconteceu, uma prova que José morreu. Então, eles avistam um grupo de homens mercadores, e teve uma ideia de vender José para aqueles mercadores, mas eles retiram José, eles pegam a túnica e tiram do corpo de José, e deixam José despido naquele momento, e apresenta José como um escravo para poder ser vendido para aqueles mercadores. Aqueles mercadores olham para o menino e vê que ele tem um valor, pega aquele valor, dá para os irmãos dele, e os irmãos dele vê José sendo mal algemado. Os irmãos dele pegam, matam um cordeiro, e outra hora um animal, e outra hora banha, rasga as vestes de José de sangue, e outra hora pega José e deixa José embora, e pega a túnica e a mostra para o teu pai: o nosso irmão morreu, ele foi comido por uma besta fera. Então o pai de José chora, mas José é levado para Potifar. Teve uma história, de Potifar foi para a prisão, da prisão teve uma história, e dali de baixo ele começou a realizar sonhos, ele começou a interpretar sonho. E depois desse acontecimento, o rei do Egito começa a sonhar e pede alguém para interpretar o sonho. Quem podia fazer isso? Somente quem tinha sabedoria e inteligência de Deus era José. José é chamado porque ele viu acerca do copeiro e acerca do padeiro. Sim, ele foi chamado para dentro do palácio de Faraó. Faraó olha para ele, ele vê que o menino tem sabedoria e pede para interpretar o sonho. Naquele momento, o sonho do rei do Egito é interpretado. O rei acha graça nele e coloca o cetro, coloca o anel e fala: você agora não é mais um prisioneiro, você agora não é mais uma pessoa que passou por certos ambientes. Esquece tudo do teu passado. E outra hora, ele começou a esquecer até a tua família, esquecer os teus irmãos. Ele foi obrigado isso tudo acontecer, e ele foi para dentro do palácio de Faraó se tornar o homem segundo do Egito, com grande poder e grande honra. O que essa história ela nos ensina? Que Deus tem um propósito na minha e na sua vida para tudo. Deus se coloca em ambiente que outra hora você não deve se comportar, outra hora você não deve aceitar um ambiente, outra hora o ambiente é pagão, outra hora o ambiente é um ambiente que tem obstáculos para a tua vida. Mas você tem que entender que o chamado de Deus é na sua vida, através da sua vida, o ambiente aonde que você se encontra será mudado. Como? De que jeito? Olha como Deus fez na vida de Moisés, olha como Deus fez na vida de José, transformando e colocando eles em um ambiente para transformar a nação. Não importa, bispo, eu prego no ambiente de trabalho meu patrão não está nem aí. Não importa, querido, faça a vontade de Deus, faça igual Moisés fez. Outra hora, o rei do Egito não acreditou, outra hora, o rei do Egito brigou, retrucou. Moisés foi tirado do monte onde que ele estava, reuniu com o povo que estava do teu casamento, da tua família, e foi em direção ao Egito para resgatar o povo que estava preso. Pregou para o rei Faraó. O Faraó por muitas vezes não obedeceu. Deus mandou praga, usando e honrando Moisés. Tem hora que Deus quer te colocar em ambiente, é para que Ele quer te honrar o teu ministério. Tem hora que Deus te coloca no meio de ambiente, é para que Ele possa usar você como ferramenta. Tem hora que Deus te coloca em ambientes, é para que você venha resgatar a essência daquele que outra hora perdeu a fé.
Outra hora você encontra até uma pessoa que outra hora hoje está adorando um Deus estranho, mas era uma pessoa que acreditava, e nesse momento Deus começa a te usar, começa a usar a tua boca, começa a usar o teu coração, para que você venha ministrar a palavra de Deus ao coração dele, ao coração dela. Não se importa de que forma que você vai chegar até aquele ambiente, não se importa se você não é estudado ou é estudada, mas que você venha pregar, que você venha falar do amor de Deus e do amor de Cristo para aquele ambiente, para que a luz que está sobre a tua casa, e a luz que está sobre a tua vida, a luz do Deus Todo-Poderoso que habita em você, também possa se fazer presente no ambiente aonde que Deus te colocou. Talvez você pense até sair daquele lugar, não sai não, só sai se Deus mesmo te tirar, se Deus mesmo te permitir. Se o Senhor te colocou num ambiente, é para que você venha reinar também, mas que você venha colocar o reino de Deus naquele lugar. Se você entendeu, levante a mão para o céu e dá glória a Deus e aleluia. Se coloque de pé. Essa palavra falou comigo. Esta palavra falou contigo. Falou com você, com você, com você, com você, com você, com você. Falou com você, falou com você, falou com você, Marcelinho, falou com todo mundo, com todos nós. Marcelinho sabe da luta, né, Marcelinho? Está dentro do ambiente onde que a guerra é muito forte, não é? Mas o Deus que habita na sua vida é que traz a luz para aquele ambiente. Porque se fosse muitas e ouvido de muitos, te tirava e te matava, arrancava até a tua vida. Mas Deus te colocou você como Moisés. Deus te levantou na simplicidade como um Moisés. E Deus vai te honrar como um Moisés dentro daquele lugar. Porque eu vejo Deus te visitando, viu, Marcelo? Tá? Deus está visitando os projetos. E que eu faço, que levasse. Não se preocupe com o passado, diz o Senhor. Não se preocupe como que tu era, mas se preocupe como que tu é agora na presença do Senhor. Porque ainda o teu coração ainda está voltado, está em calabasto, que é fácil, colocado diretamente no trono do eterno Deus de Israel, que habita sobre a tua vida e sobre a tua família. E que quando a serra, lá para sair, o senhor trabalha onde mesmo, senhor? Isso. Aonde? No Banco do Brasil? Porque Deus, ele colocava no meu coração uma palavra. Deus fala bem assim: filho, fala para ele que ele também é um Moisés lá dentro. Quantas vezes Faraó se levantou contra a tua vida? Quantas vezes os príncipes do Egito se levantou contra a tua vida? Mas o Senhor te selou com uma palavra. Deus colocou a palavra dentro do teu coração. Porque até do rio tu foi tirado, até da onde que você foi arrancado, para Deus fazer um propósito na tua vida, foi grande, homem. O propósito que Deus tem na tua vida é um propósito de Moisés. É um cajado nas tuas mãos. Várias vezes tu perguntou: Deus, por que tanta responsabilidade dentro da tua obra para a minha vida? Muitas pessoas até questionaram contigo acerca disso. Mas muitas pessoas não me entenderam, porque eu tenho um chamado na tua vida é muito grande, teu e a tua esposa. Ela mandou comando guias.
vocês têm aprendido, vocês têm se alicerçado na obra, foi debaixo da dureza, foi debaixo de grande dificuldade, mas eu preparei para um Moisés, eu preparei uma Miriam, para atravessar o mar vermelho e provar que eu levei o povo para Canaã e para a terra prometida. Porque tem pessoas que ouviram a palavra de Deus da tua boca, tem pessoas que caçoou, pagou o preço, mas tem pessoas também que foram abençoados através da sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. E te prepare, porque Deus está colocando um anel no teu dedo, viu? Deus está colocando um anel no teu dedo. E esse anel é um anel de honra. Anel de honra. Eu não sei qual é a sua posição lá dentro do Banco do Brasil, mas eu vejo Deus mexendo em muita situação, viu? E vejo Deus colocando um anel de honra no teu dedo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ai, Deus, não queria subir. Tem uma pessoa aqui que está fazendo uma faculdade, está quase pertinho, não sei se está pertinho de terminar essa faculdade. Eu não sei que tipo de faculdade que é, se é faculdade de Direito, de Psicologia, de Medicina, ou de terapeuta, ou não sei se é um homem ou se é uma mulher. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Está fazendo alguém? Está fazendo faculdade aí? Tem alguém fazendo faculdade? Você de camisa vermelha? Pega o neném, entrega para uma pessoa e vem aqui à frente. Coloque a mão no altar. Você está fazendo faculdade de quê? Administração? Já está pertinho de terminar, não está? Mais ou menos, né? Metade. Deus tocou no meu coração e falou: tem uma pessoa aqui dentro que está fazendo a faculdade, está perto, mesmo que esteja mais ou menos faltando um ano e meio, que for. Deus toca no meu coração para te dizer, porque essa faculdade que você está fazendo, você colocou ela e plantou ela no altar. Você fez um propósito com Deus. Deus vai te trazer uma honraria muito forte. Mas eu vejo uma pessoa faltando na sua vida no momento da formatura. Mandagasúbia. Mas eu vejo Deus também preenchendo de uma forma muito forte, muito grande. Eu não sei porque Ele me pede para poder falar isso com você. Mas eu vejo o Senhor te trazendo dupla honra. Aonde que gente ou pessoas que desacreditaram do teu sonho, porque quando eu falei de José, José foi empurrado dentro do poço, e muitas pessoas riram de José, mas eu vejo Deus visitando no último estágio da tua faculdade, Deus te colocando dentro de uma grande empresa. Você vai ter uma experiência futuramente, viu? Eu vejo você tendo uma experiência dentro de uma empresa, mas o Senhor também está te dando uma empresa para você e colocando nas tuas mãos, porque eu vejo Deus abrindo uma porta muito forte, aonde que você vai administrar uma empresa como se fosse sua, porque eu vejo ela sua, porque eu vejo um CNPJ escrito na tua testa. Eu vejo Deus trazendo honraria. Eu vejo Deus trazendo prosperidade e empregando sobre a tua vida. Deus te honra quando você pisa no altar. Você sempre tem uma referência muito forte com Deus. Você fala muito forte. Você louva e conversa com Deus. E quando você está conversando com o Senhor, Ele está te ouvindo. E Ele fala no altar, porque no altar ela foi plantada aqui nesse altar. Mas eu estou devolvendo no altar um cap e colocando sobre a cabeça dela, mas vou trazer dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe a tua bênção em nome de Jesus.
Dê um abraço nela aqui, jovem. Dê um abraço nela aí, você. Dê um abraço nela. Isso, você mesmo. Porque da mesma forma o Senhor está fazendo com a tua vida, viu, jovem? Tá? Da mesma forma Deus está fazendo sobre a tua vida, viu? Esse abraço foi um simbolismo. Porque você ficou aí quietinha. Você fez uma prova no teu coração. E o Senhor está visitando nesse momento, viu? Porque dupla honra o Senhor vai trazer sobre a tua vida, tá? Da mesma forma que ela será formada, o Senhor está te formando, viu? Eu vejo uma formatura chegando para a tua vida, tá? Eu vejo Deus te colocando você sentado numa cadeira de doutora, viu? Eu vejo você numa sala e muitas pessoas te visitando, tá? Eu vejo papéis na sua frente, eu vejo Deus assinando papéis, eu vejo você assinando papéis, eu vejo Deus trazendo dupla honra sobre a tua vida. Quem não acreditou no teu chamado, vai aprender a acreditar, porque o teu chamado não é do homem, não é da terra, o teu chamado é de Deus para a tua vida, tá bom? Dê um abraço aí no teu companheiro. Terra! Pode se assentar. Glórias a Deus. Quero convidar aqui a Luciane, né? Luciana, para nos trazer uma palavra, também falar sobre acerca dos dízimos, das ofertas e do que Deus também tem feito na vida dela, do esposo e da família. Amém? Glórias a Deus. Vamos receber ela com a salva de palma bem forte para Jesus. Shalom, igreja. Eu fiquei com a melhor parte, que é falar do dízimo e ofertas. Amém? Eu não sei por que todas as vezes que vai se falar em dízimo e oferta, parece que a igreja esfria. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Mal sabemos que o segredo da prosperidade é a fidelidade. A fidelidade em tudo, absolutamente tudo. Deus, eu ouço muitas pessoas falarem assim: Deus é amor. Amém. Deus é justiça também. Deus conhece as nossas necessidades e, sobretudo, Ele sabe das necessidades da casa dele, que é a igreja. Quando a gente fala em dízimos e ofertas, eu já ouvi de tudo. Ah, mas eu vou ficar dando dinheiro para pastor? Misericórdia. Não deixa isso entrar no seu coração. Tira o escorpião do seu bolso, irmão. Não permita que o diabo coloque essa semente tão ruim no seu coração. A palavra de Deus diz em Malaquias 3, é tão conhecida, né? Eu vou ler Malaquias 3 a partir do verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Assim diz o Senhor. Na minha casa. De que casa que ele está falando? Eu posso ouvir de que casa ele está falando? Da igreja. A casa do Senhor. Como podemos sustentar essa obra tão grande sem recursos financeiros? Impossível. A palavra de Deus diz, Deus já sabia que para manter a obra dele precisa de recursos financeiros. Não deixa, irmão, essa semente ruim do inimigo ser germinada no seu coração. Seja dizimista. Seja ofertante fiel na casa do Senhor. Sempre o apóstolo fala que quando está chegando próximo de pagar o aluguel da igreja, eu vejo uma aflição nele. Misericórdia, eu não queria estar na pele dele nunca. Olha essa responsabilidade, irmãos. R$6.000 o aluguel da nossa igreja. R$6.000. Fora os outros gastos para manter a igreja limpa. Aqui nós temos todo o conforto.
Eu fico observando aquelas pessoas que moram na África. Eu já vi muito, várias vezes, vários vídeos, e eu choro, eu fico emocionada de ver a alegria daquele povo em buscar a Deus diante de tanta miséria. E eles vão tão felizes, na hora de ofertar, eles vão cantando e dançando. Felizes. E eu observo que às vezes, quando fala de dízimo, eu já vi até pessoas se levantarem e ir embora da igreja. Misericórdia. Olha o conforto que nós temos aqui na nossa igreja. Nós temos segurança de estacionamento, nós temos poltronas para sentar, nós temos ar-condicionado, banheiros funcionando. Ou seja, nós temos tudo e ainda achamos que está pouco. Misericórdia. Para manter essa casa de Deus, se faz necessário o dízimo, a oferta. Se faz necessário a sua fidelidade e a minha fidelidade. Às vezes, quando eu chego aqui na igreja, não tem um cafezinho ali, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já. Ah, não tem café? Mas por que será que não tem café? Deus é tão maravilhoso. Deixa eu continuar aqui. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Gente, bênçãos sem medida. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Ele apenas pede que sejamos fiéis. E Deus é tão perfeito. Veja bem, fiéis em tudo. Eu aprendi isso desde muito pequena na igreja. Fidelidade em tudo que vinha na minha mão. Gente, tudo. Se vendesse um carro, 10%, eu devolvia no altar. Se vendesse um lote, 10%, eu devolveria no altar. Tudo. A palavra de Deus diz ser fiel em tudo. Absolutamente tudo. Recentemente, eu estou falando um exemplo meu, tá? A forma como eu vejo a palavra de Deus, como eu acho que tem que ser, como eu aprendi desde pequena. Recentemente, eu recebi a restituição do imposto de renda. Eu acho que quem declara aí, muita gente recebeu. O dinheiro mal caiu na minha conta, o meu esposo já me mandou uma mensagem. Você já devolveu o seu dízimo? Ele também aprendeu dessa forma. Esse é o segredo da fidelidade. É o segredo de sermos prósperos. Quando eu falo próspero, mas espera aí, é ser rico? Amém, também. Mas quando eu digo prosperidade, é você poder deitar no seu travesseiro e dormir em paz. É você ter saúde. É a sua família ter saúde. Gente, tem coisa melhor do que a gente poder gozar de saúde. Que possamos ser fiéis. Eu já dei inúmeros testemunhos aqui da minha fidelidade com Deus. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram. Muitos, graças a Deus por isso. Mas a sua vida é perfeita? De jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que se eu não fosse dizimista e ofertante fiel, seria infinitamente pior. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E a palavra de Deus ainda diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Vocês sabem o inimigo devorador? É aquele que o seu carro estraga, ele vai pegando aos pouquinhos. Hoje o carro estragou, ele vai pegando aos pouquinhos. Amanhã um filho ficou doente, devorador. Devorador. O único que pode repreender o devorador na nossa vida é Deus. É só Ele. Só Ele tem o poder para repreender o devorador da nossa vida. E Ele ainda diz: para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Irmãos, eu oro e assim, eu peço muito a Deus pela nossa igreja. E várias vezes, no meu quarto orando, não sei se foi Deus me mostrando, se é uma imaginação da minha cabeça, mas eu sempre vejo os irmãos aqui da igreja sendo muito prósperos. Eu sempre vejo. Para que possamos ser prósperos. Algo que eu aprendi com meu esposo e eu tento colocar em prática, 2 chaves da prosperidade, eu até já falei sobre isso aqui. Primeiro, não murmurar. A murmuração, infelizmente, atrasa a nossa bênção. E eu tenho aprendido isso com meu esposo, e eu tenho tentado colocar em prática. É fácil? Claro que não. Nós somos seres humanos, carnais, pecadores. Nós pecamos todos os dias e nós murmuramos todos os dias. Mas, a murmuração de um dia atrasa a nossa promessa em um ano. Misericórdia. Toda vez que eu vou abrir a boca para murmurar, eu penso nisso. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Um outro segredo da prosperidade é a fidelidade para com Deus. A fidelidade em tudo. E Deus é tão perfeito, Ele é tão amoroso, Ele é tão lindo. Ele nos pede 10% apenas de tudo que vem em nossa mão. 10%. Ele permite que nós ficamos com a maior parte. Nós ficamos com 90%. E é incrível como o dinheiro da gente rende quando a gente é dizimista fiel. Não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece sempre. É incrível. Eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe da minha vida. Na vida do meu esposo, na vida da minha família, na saúde da minha mãe. Todos aqui conhecem a história da minha mãe. Irmãos, se não fosse a nossa fidelidade para com Deus, eu não sei nem o que seria de nós. Deus é lindo. Deus é lindo. Vamos ficar de pé? Quando o pastor estava falando, o pastor Saulo, sobre José, me lembrei assim, eu acho que